Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma dica no core do canal do Fala Veloso e também do Tá Lá Dentro, onde eles trouxeram as últimas informações atualizadas do mercado da bola do Verdão. E olha os nomes que ganham força no Verdão, é isso mesmo, um trio aí ex-fluminense. Fique até o final do vídeo, já deixem no comentário a opinião de vocês, vamos embora pro vídeo. A gente já ouviu alguns nomes que eu já falei, inclusive, né? Acho que nós fomos aqui no canal. O primeiro que citamos o nome do André, né? Lembra? Há um tempo atrás nós já falamos do André, que era um nome que estava começando a surgir lá no Palmeiras, nos bastidores. O nome continua na pauta, continua comentado, o Palmeiras continua interessado, e esse nome vem ganhando força. Vem ganhando força, sim, principalmente também porque o time do André, meu Deus do céu, está acabando o primeiro turno do inglês e só tem 2 pontos. Como é que dá, né? Para um atleta desse nível, seleção brasileira, se é que ainda, né, tem esse desejo, não dá para ficar num time que está aí nessa briga contra o rebaixamento. Vai ser rebaixado, né? 2 pontos acabando o primeiro turno, vai ser rebaixado. Então o André realmente tem que procurar novos ares. E se estiver pensando em Copa do Mundo, vem para cá. Vem para cá, que aqui realmente agora o Ancelotti tem olhado para os jogadores do futebol brasileiro, tem convocado, e acho que sim, jogadores aqui podem, principalmente brigando por títulos, né? O que não é o caso aí na Inglaterra. Longe, longe, bem longe disso. Então acho que o André pode olhar com mais carinho para esse interesse do Palmeiras e quem sabe acenar positivamente para a volta ao Brasil e voltar a brigar por títulos, né? Que é o que o jogador, pelo menos o que a gente espera que o jogador deseja, né? É o caso do André, sim. Estou dizendo porque tem alguns do Palmeiras que parece que não tem esse desejo, né? Mas enfim, é um nome forte que está ganhando mais força e quem sabe, né? Pode pintar aí numa hora dessa aí como presidente. Natal tá aí, né? Natal tá chegando. Quem sabe o Papai Noel deixa o André lá na Marquesa de São Vicente. Tem mais nomes, hein? O Nino também é outro nome que está ganhando muita força. Nino, bom zagueiro. O Palmeiras vai precisar, né, de um zagueiro. E o Nino, se vier, vem para jogar, hein? Esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa contratar. Claro que o André também viria para jogar, mas o Nino chega para jogar. O Palmeiras precisa reforçar, precisa mudar um pouco essa zaga, né? Que Gomes e Nino, seria bem interessante uma mudança nesse momento ali na dupla de zaga. Acho que o Murilo caiu muito, está enfrentando problemas, é verdade, está com problema no joelho, não fez uma boa temporada, não fez uma boa final de Libertadores. Aliás, o Murilo foi muito mal, não é que não fez uma boa final, foi muito mal na final. Então o Palmeiras já está pensando no novo nome e o Nino vem ganhando força também. Então é mais um nome para a gente acompanhar aí. O Nino está lá no Zenit, né? A gente sabe que o Zenit está interessado em alguns jogadores do Palmeiras. O Palmeiras já tentou Gerson também. O Cruzeiro também está atrás do Gerson. Enfim, é o mercado da bola de final de ano, que a gente sabe que essa janela aqui no Brasil é muito forte. Então os nomes começam a pipocar aqui e ali, né? Gerson, o Palmeiras já teve um contato também, teve um interesse. O Cruzeiro agora aparece como interessado também. Agora o Palmeiras quer o Nino. E a gente sabe que o Zenit está de olho aí no Riquelme e outros jogadores da base. De repente o negócio flui e a gente pode ter então o Nino aí, que é um bom zagueiro, teve aquela passagem do Fluminense muito boa, muito forte. Então é um nome legal que o Palmeiras está buscando aí para repor. Tá vendo como mudou o perfil? É disso que precisa, de jogador experiente, já rodado, 28, 27 anos, como tem aí o André, acho que é 26, né? O Nino 28, e tem mais um nome, isso é legal, hein? Esse é legal e a gente precisa muito. Sabe daquele lado esquerdo ali nosso, que está meio fraco, meio esquecido, com Sousa e Felipe Anderson, não está funcionando? Então, o que você acha do John Arias? É um nome também que está surgindo, só que esse é mais complicado. Esse realmente é bem complicado. O Flamengo também está na parada, o Flamengo está na briga. E o John Arias também, que está no mesmo time do André, né? O Wolverhampton, que não vem bem na competição, a gente já falou sobre isso. É o lanterninha e vai ser rebaixado, vai para a segunda divisão do campeonato inglês e aí não pode, né? Jogadores desse nível que a gente sabe que podem entregar, dá para ficar num clube que vai para a segunda divisão, né? Então, John Arias, claro que tem um mercado muito grande, principalmente no futebol brasileiro aqui, né? Depois do Mundial, jogou muito pelo Fluminense, foi muito bem o John Arias, foi embora para a Inglaterra e agora, né? Não conseguiu assumir essa titularidade
entrou no jogo nesse final de semana, estava de fora, o time perdeu em casa, mais uma derrota, são 15 derrotas em 17 jogos. Que campanha, hein? Que campanha. 15 derrotas em 17 jogos e 2 empates. É terrível. Terrível. Então, o John Arias é outro que pode pintar aqui no futebol brasileiro a qualquer momento. Não vai ficar num time rebaixado, né? E o Palmeiras aí tá por ali, tá flertando com essa possibilidade também de John Arias, que seria um ótimo reforço. Esse lado esquerdo preocupa a gente, né? A gente tem dificuldade por ali e esse seria um nome realmente para ver, botar a camisa, começar a jogar e a gente sabe que ia dar muito resultado. Jogador experiente, jogador rodado, jogador foi o principal jogador do Fluminense no Mundial, ele e o Fábio, né? Então é um jogador que chegaria e botaria uma camisa verde assim, ó, cairia bem, era só soltar no campo. Então acho que é legal esse perfil que o Palmeiras tem buscado, jogadores realmente experientes, jogadores prontos para jogar e jogadores vencedores, né? Jogador que chega para brigar por título. E mais uma aqui, né? Mas essa eu não gostei. Mais não gostei. Mais um jogador que foi. Aí esse foi oferecido para o Palmeiras. Pablo Maia também foi oferecido, mas não acho o nome legal. Não acho que isso aí seria um negócio para o Palmeiras fazer com o São Paulo ali. Não acho legal. Não acho que é um jogador que chega para jogar. Jogador para compor elenco tá cheio lá. Para compor elenco já tá cheio ali de opções para o Abel. Não precisa. Então o Pablo Maia acho que não vai virar essa negociação, apesar de ter sido oferecido. Não acho um bom nome e acredito também que já está descartado aí pela diretoria do Palmeiras, tá bom? Tem que ser Fabinho, Casemiro, Gerson. A gente já explicou aqui algumas vezes. O Fabinho, ele ganha mais do que os 5 principais salários do Palmeiras somados. E ele não quer reduzir o salário dele, pelo menos enquanto ele tiver contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita, porque ele ganha mais de 10 milhões de reais por mês. Então, para que ele vai querer reduzir salário se ele ainda tem contrato? Quando acabar o contrato dele, aí pode ser que ele queira negociar com clubes brasileiros por salário de futebol brasileiro. Hoje, para que ele vai fazer isso se está pingando mais de 10 conto na conta? Para quê? Óbvio que ele não vai fazer isso. Casemiro, é um sonho extremamente bizarro, inimaginável, não tem como, cara. O Casemiro, ele ganha mais que o Fabinho, por sinal, ele é o terceiro maior salário do Manchester United. E o Gerson, o Palmeiras, não entende nesse momento, e aí é o que eu discordo, mas entendo, mas o Palmeiras não entende que nesse momento vale um investimento de 25 milhões de euros num jogador que só jogou, por enquanto, de verdade, só jogou com a camisa do Flamengo. Todas as vezes que ele saiu do Rio de Janeiro, ele foi um fiasco, não jogou nada no Olympique de Marseille. Na Roma ele foi uma vergonha, na Fiorentina ele foi muito mal. Na Roma ele foi tão mal, que depois vocês procurarem um vídeo da DAZN Itália com o Francesco Totti, eles mostram vários jogadores que jogaram com o Totti. Eles mostram uma foto do Gerson, o Totti fala, eu não lembro desse cara. Pra vocês verem como foi marcante a passagem dele pela Roma, né? O capitão do time não lembra dele. Então, mas é um jogador que, pô, tem uma qualidade absurda. No Flamengo ele demonstrou essa qualidade. Mas o Palmeiras entende que, pô, é um investimento, além de muito alto, é um investimento que daqui 6 meses ele pode fazer bico, que ele está fazendo lá no Zenit, e pedir o pai dele tirar ele do Palmeiras. Então, eu entendo que é um risco, mas é um jogador que, evidentemente, sim, caberia dentro do Palmeiras, e hoje o Palmeiras teria condições, sim, de arcar com esse jogador. Mas é improvável que ele venha, tá certo? Mas o Brenner, o Palmeiras não analisou nada, não. Ele só foi oferecido ao time do Palmeiras, né, Fih? Aí é aquela questão, né, de querer trazer a verdadeira informação, né? Alguns já tratam especulação como proposta, especulação como contrato quase assinado, enfim. Tem que tomar cuidado, principalmente nessa janela. E ainda bem, né? Vamos ser sinceros aqui. Acho que o Brenner, hoje ele não mudaria o patamar do Palmeiras. Pelo histórico, não seria nem um bom reserva. De todos os nomes, obviamente, né? Falar em Fabinho e Casemiro é loucura falar que não jogaria aqui, mas também é loucura falar que nesses moldes financeiros eles viriam pra cá, porque não tem como, realmente é insustentável. E o Gerson mudaria o time do Palmeiras de patamar em questão de qualidade, né? O problema é que é muito dinheiro, né? E é um jogador que você não vai recuperar
esse valor investido com outra venda. Você vai recuperar com o desempenho dentro de campo, né? O retorno esportivo. E ontem, Soler, na live aqui da noite da quinta, eu falava justamente sobre essa filosofia com o pessoal do chat. O Palmeiras tem essa filosofia de contratar sempre jogadores jovens para poder um potencial de revenda. E aí foi levantada uma bola, não sei nem se você consegue identificar algum além do Richard Rios, porque os outros foram vendas comuns, né? Você pega a venda do Vinha, não foi uma venda extraordinária, a venda de alguns jogadores não foi extraordinária. Então, essa metodologia do Palmeiras, ela não necessariamente, ela não deu resultado até hoje, só deu com um jogador, porque as vendas que ainda sustentam o clube são os jogadores da base, né? Então, talvez seria o momento do Palmeiras fazer um esforço por um jogador estilo Gerson, como fez pelo Andrés Pereira, como fez pelo Vitor Roque, e manter nessa pegada para você finalmente ter um time de jogadores prontos, né? E não o time do futuro. Acho que isso que preocupa um pouco o torcedor também quando vem o assunto janela de transferência, né? É que aí o grande ponto é que para mudar isso, tem que mudar a filosofia da direção do Palmeiras e colocar as pessoas que são funcionários do Palmeiras para trabalhar. Porque hoje o Palmeiras depende de venda de jogadores, um terço das receitas do ano que vem são em cima de vendas de jogadores, porque os outros departamentos ele ainda são extremamente frágeis para arrecadar dinheiro para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, o Palmeiras precisa vender jogadores, não é? O Palmeiras não é que ele vende porque ele acha legal, ele precisa vender jogadores porque só assim ele consegue se manter sustentável e só assim ele consegue se manter num nível alto competitivo, né? Porque para você bater mais de 1 bilhão em receitas, você precisa vender os seus ativos. Então, o Palmeiras hoje ele tem são 800 milhões de reais com dinheiro que o Palmeiras sabe que vai cair na conta, contra 400 milhões de reais hipotéticos que você vai ter que tentar fazer dentro do elenco do Palmeiras vendendo jogadores. Então é isso que precisa mudar urgentemente, né? A gente já falou 1 milhão de vezes aqui, o departamento de marketing, departamento comercial do Palmeiras, as pessoas que cuidam do sócio-avante, do Allianz Parque, essas pessoas precisam trabalhar melhor, porque o trabalho delas hoje é insuficiente para o Palmeiras e os números provam isso. O Palmeiras bateu o recorde de patrocínio na camisa. Os patrocínios da camisa são muito bons. A grande questão é que só tem isso. Tem mais praticamente nada. Você não tem nada de match day para ganhar dinheiro, você não tem nada para cidades fora de São Paulo, com muitos torcedores, muito pelo contrário, você poderia fazer um investimento para que esses consulados façam seu dinheiro render ainda mais, né? Você conseguir capitalizar em cima dessas situações. Mas hoje a grande preocupação interna é a Leila tentar o seu terceiro mandato presidencial, né, mudar o estatuto e lá dentro, ao invés de combaterem, dando ideias e forçando mudanças dentro do Palmeiras, o Palmeiras ganhar dinheiro, a única coisa que conseguem fazer é levantar e ficar xingando, né? Vamos lá, vou dar o nome que eu contrataria e a minha justificativa. O nome que eu escolhi é um nome que foi ventilado recentemente, inclusive, que é o do Fabinho, o volante. E por que eu contrataria ele para o Palmeiras? Alguns motivos. Primeiro que o Palmeiras precisa de um camisa 5, né? E ele é um jogador de muita qualidade e que eu acho que sobraria aqui no futebol brasileiro, como foi, por exemplo, Fernandinho no Atlético Paranaense, como é o Jorginho no Flamengo. Eu acho que o Palmeiras precisa de um jogador com casca, né? A gente falou muito sobre a questão das contratações do Palmeiras, que o Palmeiras prioriza muito os jogadores jovens, e eu acho que seria interessante ter um cara experiente assim. E também pensando até em mudar um pouco o estilo de jogo do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras deu muita polêmica no ano de 2025, a questão dos chutões, né? Rogério Ceni falou sobre o chutão, que o Palmeiras é um time de ligação direta. Eu acho que um jogador com essa qualidade no meio-campo favoreceria um jogo mais no chão, né? O Palmeiras sair jogando mais, ter já um volante que consiga começar o jogo, né? Então, acho que cairia muito bem no time do Palmeiras. Boa. Enquanto você foi falando, eu fui abrir aqui a nossa ficha técnica do Fabinho para saber, né? O Fabinho tá com 32 anos,
como todos nós já sabemos aqui, ele jogou no Mônaco, na França, ele jogou no Liverpool, ele esteve no Real Castilha, né, Real Madrid B, jogou no Fluminense aqui no Brasil, e agora está no Al Ittihad Jeddah, lá da Arábia Saudita. Na temporada 23-24, os árabes fazem que nem a Europa, né? Eles começam na metade do ano. Ele jogou 30 partidas. Na temporada 24-25, que terminou agora no meio do ano, dessa temporada, ele jogou 37 partidas. E agora, do meio do ano até aqui, ele já teve 16 partidas. Ou seja, tá num ritmo um pouco abaixo em relação ao que tem o futebol brasileiro, mas, como disse a Isa, certamente, tecnicamente, né, ele pode agregar. A última grande temporada dele em número de jogos foi em 16-17, com 56 partidas no Mônaco. Mesmo no Liverpool, ele jogou 49 jogos em 22 e 23. Eu acho que o que joga a favor dele, Isa, é a experiência que esse time não tem, né? Porque ele é um jogador, como você disse, da posição de 5, que é o que o Palmeiras precisa, mas ele já jogou na seleção brasileira, ele rodou a Europa, ele foi convocado recentemente pelo Ancelotti para a seleção brasileira, e eu estou olhando aqui, ele na atual temporada, o jogador que tem mais desarme, o jogador que tem mais chute bloqueado, o jogador também que mais faz falta no jogo. Então é um pitbull caçador, que é o que o Palmeiras precisa e o que não teve no Aníbal, né, Isa? Exatamente. E assim, a gente pode achar, né, que a última temporada que ele teve, ele jogou de mais jogos, foram 50 e poucos jogos, né, como você mencionou, mas até fazendo um exercício aqui, no programa da Placar que eu faço, né, no debate Placar, a gente estava falando sobre o elenco do Flamengo, essa questão de gerenciar a carga física, carga de jogos e tudo mais. E se você pegar todos os jogadores, a gente fez isso com o elenco do Flamengo no programa, mas eu acho que vale para qualquer time, vale para o Palmeiras. Se você pegar o número de jogos de cada jogador, mesmo que os times que mais jogaram aqui no Brasil, né, como Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que foi o que mais jogou, tenham aí mais de 70 jogos, dificilmente um jogador bate isso. Os jogadores que mais jogam pelos seus times ficam lá em média de 50 e poucas partidas, porque eles não jogam todos os jogos. Então, seria interessante, por mais que o Fabinho... E ele não é tão velho, né? Ele tem 32 anos, ele tá numa idade ainda boa. Por mais que o Fabinho não tenha jogado tanto assim, até porque também tem aí uma questão de calendário, aqui a gente tem um calendário mais inchado e tudo mais, mas eu acho que ele poderia agregar muito nessa questão de experiência mesmo, um cara ali para comandar o meio-campo, para ser um pitbull, como você disse, que o Aníbal não conseguiu ser aqui, ele realmente não se adaptou tão bem ao futebol brasileiro. E eu acho que cairia super bem, assim, e também por essa questão de ter uma qualidade ali na saída de jogo, que eu acho que às vezes falta ao Palmeiras e ele poderia agregar. Pois é, e aí tô olhando aqui, né, tem a seção aqui no site da ficha técnica dele, e já jogou com Cristiano Ronaldo, Kaká, Mbappé, Di Maria, Deco, belo currículo do Fabinho também, em relação à experiência. Como vocês sabem, o nome do Fabinho já foi ventilado no Palmeiras, a Isa falou sobre isso, inclusive, e na época que o nome foi ventilado, eu fui até conversar com a galera do Palmeiras, e o que a galera do Palmeiras disse que dificultava a negociação era que o Fabinho tinha um projeto de carreira diferente do que o Palmeiras poderia oferecer. Isso pode ser muita coisa, pode ser um tempo de contrato. Fabinho tem 32 anos, quer assinar um contrato de mais 5, Palmeiras quer oferecer 3, pode ser salário. Fabinho deve ganhar uma bala hoje na Arábia Saudita e não quer reduzir o que ele ganha para jogar no Brasil, pode ser também. É uma questão. Agora, cabe também ao Palmeiras tentar oferecer um projeto para um jogador desse tamanho topar voltar ao Brasil, né, Isa? E a gente tem o exemplo do Vitor Roque, que acabou de voltar do Barcelona e já foi convocado para a seleção brasileira. Fabinho ainda está numa situação diferente, que foi convocado porque ele é um cara bem específico, né? E quando eu penso no Fabinho, eu penso, por exemplo, no Casemiro, que era outro jogador que eu gostaria de ver no Palmeiras, mas que vai enfrentar um problema semelhante. Tanto o Casemiro quanto o Fabinho, eles têm contrato encerrando no meio do ano.
Mas aí essa questão do projeto, o Palmeiras tem que dar um jeito de convencer o cara, né? Então, eu também, quando você me sugeriu o quadro, eu também pensei no Casemiro, eu só não trouxe o nome dele porque hoje ele tem um dos salários mais altos da Premier League, então eu acho que seria um degrau a mais aí para o Palmeiras subir para conseguir trazer um jogador como o Casemiro. Mas sim, eu acho que o Palmeiras precisa. O Palmeiras é um time que hoje tem condição de oferecer projetos e seduzir esses jogadores, né? E não é que você vai ter vários desses jogadores no elenco. São posições pontuais ali que você pode pensar em fazer um investimento maior e ter um cara desse tamanho no elenco. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente viu no Flamengo, que foi campeão nessa temporada, pô, faz diferença você ter um Jorginho, você ter um Danilo, que é um cara experiente, que nem é titular, né, absoluto. Normalmente, quando o Léo Ortiz tá à disposição, é o Léo Ortiz que é o titular, só que o Danilo, quando precisou ser acionado, ele conseguiu corresponder, ele fez o gol da final da Libertadores, ele fez gol no Mundial, e é um zagueiro, né? Então, assim, eu acho que falta isso no elenco do Palmeiras. Isso aqui de hoje, família Palmeiras, vocês viram as últimas informações com o Veloso, com o Tá Lá Dentro, também Danilo Lavieri aí, atualizando a situação do Fabinho, que não agradou mesmo aí, a questão do projeto de carreira para ele. Ele deve ganhar muito dinheiro lá, cerca de 10 milhões de reais, com certeza ele teria que reduzir para vir jogar no Verdão, e às vezes isso é um dos empecilhos que não agradou o atleta. Ele já tem uma idade, e o Palmeiras tem essa política, né, de não fazer contratos muito longos com atletas depois dos 30. Então, tem tudo isso envolvendo o projeto na carreira do Fabinho. E também aí o Veloso falando do trio do Fluminense, ex-Flu aí, né? Que pode pintar no Verdão, que agrada muito o Veloso aí, Arias, André e também o zagueiro Nino, que para mim é a posição que o Palmeiras mais vai precisar com a saída do Mikael também, independente da renovação do Fux, é um zagueiro e um primeiro volante. O André está na Premier League, o time dele está muito mal lá e ele está pensando na Copa do Mundo, então seria uma boa ele voltar ao Brasil. O Arias seria a cereja do bolo aí, um excelente jogador atacante que não conseguiu desempenhar o futebol dele aqui, como ele fez no Fluminense lá na Inglaterra. Independente da situação do time ou não, ele não foi bem ainda lá. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixem no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.